pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje é a biografia da incrível Grace, como ficou conhecida Grace Hopper, a mulher que no início do século passado inovou na ciência da computação. O livro se chama Grace Hopper, Queen of Computer Code, ou Grace Hopper, a Rainha do Código de Computação, escrito por Laurie Walmer, ilustrado por Kate Hu, e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje são duas irmãs, a Sara e a Tatiana, que inclusive fazem as vozes da Grace comigo. Tatiana, Sara, muito obrigada pela participação, um beijo enorme. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou a Tati e tenho 12 anos. Oi, eu sou a Sara e eu tenho 8 anos. A gente mora em Jacutinga, Minas Gerais. E hoje a Denise Gomes vai contar a história de Grace Hopper, a rainha do código de computação. Grace se recostou em sua cadeira e bocejou. Uma vez mais, ela havia trabalhado noite adentro, escrevendo código de computador. O último programa de computador que Grace criou para guiar mísseis da Marinha estava quase completo. Tudo o que faltava era revisar seu trabalho. Grace revisou o código linha por linha para se assegurar de que não tinha cometido nenhum erro. Quando ela terminou, Grace largou o lápis e franziu a testa. A última seção de seu programa, um trecho de código que multiplicava números, parecia familiar. Ela checou seus trabalhos anteriores e descobriu que já havia criado o mesmo código antes. Repetidas vezes. Grace bufou. Que perda de tempo colossal! Tinha que haver uma maneira melhor. Por que não fazer o computador fazer o trabalho? Computadores eram bons em fazer trabalhos chatos. Eu estava com preguiça de fazer tudo de novo mais uma vez. Ela achou uma forma de armazenar pedaços de um programa, como seu código de multiplicação, dentro da máquina. Quando ela precisava usar aquele código em outro programa, tudo o que Grace tinha que fazer era dizer ao computador onde encontrá-lo. O computador, então, juntava os vários pedaços de código em um programa completo. Ninguém jamais havia feito isso antes. Grace foi a primeira. Ainda criança, Grace adorava mexer com engenhocas e aprender novas ideias. Ela queria entender como as coisas funcionavam, para que ela pudesse melhorá-las. Quando Grace tinha 7 anos, ela desaparafusou a parte de trás de um despertador para inspecioná-lo por dentro. Ela abriu devagarinho e... de dentro pulou uma mola, seguida por várias engrenagens. Uma delas rolou pelo chão e foi parar debaixo da cama. Grace catou todas as partes e tentou colocá-las de volta no lugar, mas não importava como ela organizava as peças, ela não conseguia fazer o despertador voltar a funcionar. Ela precisava de outro aparelho para usar como objeto de estudo, um que ainda funcionasse. Grace saiu em disparada por todos os cômodos da casa. Relógio após relógio, ela mexia com molas, alavancas e pinos. Ela tentou reorganizá-los de diversas formas. Exatos 7 despertadores depois, a menina Grace, de apenas 7 anos, entendeu o que fazia os relógios funcionarem. Quando a mãe de Grace descobriu a confusão de peças de relógio espalhadas pela casa, tudo que ela conseguiu fazer foi rir. Afinal, Grace estava apenas sendo Grace. Uma vez que Grace descobriu como relógios funcionavam, ela partiu para desafios maiores. Ela se envolveu em um projeto complicado para construir uma casa de bonecas feita de pedra. Mas não haviam escadas. Como as bonecas conseguiriam chegar até o andar de cima? Se você tem uma boa ideia e sabe que vai funcionar, vá em frente e faça. Isso não era um problema para a engenheira Júnior Grace.
Ela abriu seu kit de construção e pegou tudo o que precisaria: parafusos, peças de metal e um motor elétrico. Foram necessárias algumas tentativas, mas Grace conseguiu. Agora suas bonecas tinham um elevador para subir nos andares superiores. Grace adorava aprender conceitos difíceis. Quanto mais difícil, melhor. Enquanto suas colegas de escola usavam vestidos com babados e aprendiam como se tornar donas de casa, Grace estudava matemática e ciência. Seu quarto transbordava de livros e equipamentos científicos. Ela passou voando pelas aulas do ensino médio e terminou 2 anos mais cedo. Grace mal podia esperar para começar a faculdade. Mais aulas, mais aprendizado, mais diversão. No dia que suas notas do vestibular chegaram, as mãos de Grace tremiam. Ela rasgou o envelope para abri-lo e leu orgulhosa para seus pais suas notas altas em matemática e ciência. Quando ela chegou na nota para latim, Grace ficou muda. Reprovada. Ela havia sido reprovada em latim. Sem latim, Grace não poderia ir para a faculdade. Sem faculdade, Grace não poderia se tornar matemática. Sem a matemática, Grace não poderia ser Grace. Grace acenou para seus colegas de escola enquanto eles partiam para a faculdade sem ela. Nada iria pará-la de se juntar a eles no próximo ano. Ela manteve sua cabeça erguida e retomou seus estudos. Trabalhando duro, Grace conseguiu dominar o latim. No final do ano, ela passou em todos os exames. Com as malas prontas e os livros de matemática na mão, Grace partiu para o Vassar College, uma faculdade só para mulheres. Algumas de suas colegas optaram por aulas com nomes como maridos e esposas e maternidade, mas não Grace. Suas matérias favoritas eram matemática e física. Grace fez mais do que apenas estudar na faculdade. Sempre que tinha algo divertido ou uma aventura à vista, ela era a primeira da fila. Seu lema pessoal era ousar e fazer. Quando pilotos de acrobacia aérea vieram à cidade oferecendo passeios nos aviões, Grace correu para se inscrever. Eu gastei todo o meu dinheiro, custou $10, e subi naquele avião. Ela pulou no assento atrás do piloto e ajustou seus óculos de aviação. Com um rugido ensurdecedor, a hélice entrou em ação. O pequeno avião biplano sacudiu pelo campo e levantou o voo. Com cada acrobacia pelo ar, Grace abria um sorriso mais largo. Por causa do trabalho duro de Grace e sua inteligência, as outras estudantes respeitavam suas habilidades. Elas frequentemente iam até Grace buscando ajuda em seus estudos. Um dia, suas colegas de classe entraram na sala e encontraram uma banheira cheia, até o topo, de água. Grace convidou uma voluntária para entrar na banheira, de roupa e tudo. Quando uma colega entrou, a água transbordou e inundou o chão. Todos os estudantes caíram na gargalhada. Grace explicou a razão dessa onda transbordando da banheira. O volume do corpo da estudante que entrou na banheira empurrou para fora dela o mesmo volume de água. O resultado? Uma estudante ensopada, enrolada numa toalha, e uma lição de matemática e física que jamais seria esquecida. Quando Grace seguiu para a Universidade de Yale para prosseguir com seus estudos, havia apenas uma outra mulher em sua classe. Isso não abalava Grace nem um pouco. Grace queria compartilhar sua paixão pela matemática, então ela aceitou uma posição para dar aulas no Vassar College. Suas aulas eram sempre práticas e divertidas. Mas apesar de Grace amar dar aula, os Estados Unidos estavam em guerra e precisavam dos melhores matemáticos para criar armas. Grace era patriótica e queria ajudar seu país, então ela se alistou na Marinha. Porém, isso se tornou um problema. Baseado nos requerimentos da Marinha Americana para novos recrutas na época, Grace era muito velha e muito magra para se alistar. Ela tinha 36 anos
e pesava apenas 48 quilos. Entretanto, Grace podia ser muito persuasiva. Demorou mais de 1 ano, mas Grace conseguiu convencer a Marinha que eles precisavam dela. Meu lema é: o mundo será um lugar melhor quando todos concordarem comigo. Por conta de seus conhecimentos superiores em matemática, Grace foi designada para escrever programas para um dos primeiros computadores já construídos, o Mark I. Apenas umas poucas pessoas haviam feito programação antes, então ela teve que aprender como fazê-lo por conta própria. No final de um dia de verão, um colega de trabalho irrompeu no escritório de Grace. O novo computador Mark II tinha parado de funcionar. Ela se sobressaltou. Isso nunca havia acontecido antes, não com algum de seus programas. Grace pensou que só podia ser uma pegadinha. Afinal, ela adorava pregar peças em seus colegas. Talvez os outros engenheiros estivessem tentando revidar. Mas eles não estavam. O computador realmente não estava funcionando. Por horas, Grace e seu time revisaram o código, mas não conseguiram achar o erro. Era como se o gremlin verde da cerâmica, que sempre ficava no escritório de Grace, tivesse ganhado vida e entrado na máquina para fazer travessuras. Era isso! Talvez o problema não fosse com seu programa. Talvez fosse algo no computador. Grace saltou em pé e correu pelo corredor. A imensa sala de computador geralmente vibrava com interruptores de metal e o zumbido de fita de papel. Mas hoje só havia silêncio. Eu tenho uma curiosidade insaciável. É como solucionar problemas. Toda vez que você resolve um problema, outro aparece atrás. Esse é o desafio. Grace e seu time procuraram por toda parte pelo problema. Grace usou seu espelhinho de bolso para checar dentro da máquina. Ela posicionou o espelho assim, assado, mas não importava onde os engenheiros olhavam, eles não conseguiam achar nada errado. Nenhum fio solto ou faíscas perdidas, nem mesmo um travesso gremlin. Os engenheiros estavam perplexos. Eles haviam checado tudo. O que poderia estar causando problema? Então, alguém a viu. Uma mariposa estava presa dentro da máquina, impedindo o interruptor de funcionar corretamente. Um dos engenheiros pegou emprestado a pinça de Grace e removeu a mariposa morta. O computador voltou a funcionar normalmente. Como todo bom cientista, Grace e seu time colaram a mariposa no diário de bordo para registrar sua descoberta em comum. Eles adicionaram uma nota. Primeiro caso real de bug sendo encontrado. Desde então, por causa do senso de humor de Grace, falhas de computador passaram a ser chamadas de bugs. Os primeiros computadores não entendiam letras ou palavras, apenas programas com linhas e linhas de números 1 e 0 em sequências variadas. Ao trabalhar em um novo computador chamado UNIVAC I, Grace pensou em meios de tornar a programação mais simples. Nem todo mundo se sentia confortável pensando em números como ela. Grace queria que todo mundo fosse capaz de usar computadores, não apenas cientistas e engenheiros. Grace olhou de relance para o relógio de parede que ela havia programado para andar em sentido anti-horário. Isso a lembrou de usar sua imaginação. Pensar de forma não convencional é normalmente a chave para se solucionar problemas. Os seres humanos são alérgicos à mudança. Eles gostam de dizer: nós sempre fizemos dessa forma. Eu tento lutar contra isso. Para permitir que seu cérebro tivesse a chance de considerar novas ideias, Grace tirou um tempo da programação. Ela passou a desenhar gremlins e dragões e outras criaturas fantásticas. Enquanto ela desenhava, ela se fazia perguntas. Por que as pessoas tinham que aprender linguagem de computador?
por que os computadores não podiam aprender a linguagem das pessoas. É isso! Eles podiam! Grace inventou um programa que permitia que as pessoas usassem palavras para dizer ao computador o que fazer. Seu programa, chamado Flowmatic, incluía comandos simples em inglês, como multiplique. Flowmatic traduzia multiplique e outros comandos em instruções que o computador pudesse entender. Deixe as pessoas escreverem seus códigos de programação em inglês. Isso é senso comum. Isso era muito mais fácil que programar páginas inteiras de uns e zeros. Com a ajuda do programa de Grace, ela e seus colegas de trabalho foram capazes de escrever códigos mais rapidamente e com menos erros. Quando Grace tinha 60 anos de idade, a Marinha forçou que ela se aposentasse. Eles disseram que ela era velha demais para servir. Foi o dia mais triste da minha vida. Mas, em alguns meses, eles perceberam o erro e pediram a Grace que retornasse para um projeto curto de 6 meses. Esse projeto curto acabou se estendendo e durando por mais de 20 anos. Grace, agora uma almirante, finalmente se aposentou da Marinha. Pela segunda vez. E com 80 anos. Por quase 50 anos, Grace Hopper, a rainha do código de computação, dedicou sua vida a resolver problemas de computação. Não surpreende que as pessoas a chamassem de Incrível Grace. E aí, gostaram da história? Vocês já conheciam a origem desse termo bug de computador? Me manda um áudio contando. Eu tô lá no Instagram, no @bookswelove_, livros que amamos. Tem um link na descrição do episódio. O livro de hoje se chama Grace Hopper, Queen of Computer Code, ou Grace Hopper, a Rainha do Código de Computação, escrito por Lori Walmart, ilustrada por Kate Wu e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. Quem gravou as vozes da Grace durante esse episódio foi a Sara e a Tatiana, que ficou lindo demais. Muito obrigada, meninas. E quem encerra esse episódio são os irmãos Pietro e Gael, que me mandaram um áudio maravilhoso. Meninas, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Olá, sou Pietro, tenho 10 anos. Esse é meu irmão. Olá, eu sou o Gael, tenho 5 anos. A gente mora aqui em Rio Branco, Acre, Brasil. Hoje a Denise leu o livro da Grace Hopper, a Rainha do Código de Computação. Adoramos conhecer a história dela. Tchau! Tchau!